Então, agora sim, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de Construções Rurais. Hoje nós vamos continuar o assunto que nós iniciamos na semana passada, né? Então, a gente iniciou com a parte teórica das fundações, a gente conversou bastante disso. Vocês fizeram o questionário, né? Questionário bem simples até, apenas para reforçar algumas questões, alguns pontos importantes. E hoje sim nós vamos começar com os cálculos. Então, aí, assim, eu tenho uma apresentaçãozinha dos formulários para vocês, eu vou mostrar agora para vocês, compartilhar, já está no Moodle, tá? A gente vai fazer, como de costume, né? 2 exemplos, sim? E depois a gente tem a tarefa, tá? Daí eu mostro para vocês a tarefa também, para a gente poder conversar rapidamente sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui do formulário, depois eu vou para a lousa com vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês essa parte, então, dos formulários, que está lá quando vocês estiverem enxergando, me falem. Já enxergam, Natália? Ainda não, prof. Agora tá abrindo. Tá carregando. Aham, deu certo. Uhum. Assim, ó, vou deixar ele assim na forma de apresentação, e não, aliás, na forma de slide, não de apresentação, porque ele tá caindo, tá? Como na semana passada. Então, a gente vai olhando aqui e a gente vai se entendendo. Olha, então, os formulários. O que é o formulário básico, né? Então, aqui, ó, nós vamos... Lembra que eu falei a semana passada? Eu comentei com vocês que nós iríamos trabalhar as fundações do tipo direta, né? Que são as diretas contínuas, que é a sapata corrida, e as diretas descontínuas, vamos dizer assim, que seriam as sapatas isoladas de base quadrada, de carga centrada, tá? Então, assim, aí vocês vão perguntar, ué, prof, mas você não vai falar dos bloquinhos? A única diferença dos blocos em relação a essa sapata armada é que, vocês lembram que a prof falou, né? Ele não tem essa basezinha aqui, ele não tem a malhazinha metálica que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, por quê? Porque quando eu faço a opção por fazer esse bloquinho, né, que é muito parecido com a sapata, ele é indicado quando os esforços de tração, eles não são muito grandes, né? Então, assim, mas normalmente o que aconteceu? O que acontece, né? Ou a gente faz a sapata corrida quando o solo resistente ele é encontrado a uma profundidade até 1,5 m, o que significa dizer que a carga que eu tenho não é uma carga grande e que então o solo resistente está mais aflorado, né? Lembra que a sapata corrida a gente usa a indicação técnica, né? É uma profundidade no mínimo de 0,5 m a no máximo 1,5 m. Tá? A partir de 1,5 m até 5 metros de profundidade, né, o leito resistente encontrado a essas maiores profundidades, a indicação ou da gente fazer o bloquinho ou da gente fazer a sapata isolada. Então, normalmente, o que acontece? A gente acaba não fazendo o bloco, a gente acaba partindo para a sapatazinha armada mesmo, tá? E porque normalmente, a maiores profundidades e a quantidade de carga que normalmente a gente tem, né, nessa situação, ela justifica essa armadurazinha metálica, porque com certeza nós teríamos um efeito, né, nós teríamos também de resistir a essa não só a compressão, mas a essa tração também. Então, é um elemento que vai estar sujeito às duas coisas. Então, a gente acaba optando ou fazendo a sapata corrida, quando a profundidade é menor e quando as cargas são bem pequenas, ou a gente acaba fazendo a sapata isolada, que daí sim ela tem único lugar que a gente vai dimensionar alguma coisa com ferro, né, na basezinha, e aí então, como ela está em grandes profundidades, como as cargas são um pouco maiores, então a gente acaba optando por ela, tá? Então, mas os cálculos são semelhantes, né? Então, aqui, a única coisa que a gente não tem essa barrazinha metálica aqui. Aí, o que a gente faz para o cálculo, né, na sapata? Primeira coisa que a gente tem que calcular, essa aqui é a sapata isolada, né? A sapatazinha que tem indicação técnica de ser colocada a uma profundidade abaixo de 1,5 m e até 5 metros. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a seção essa área de apoio dessa sapata, é uma seção, né? Então, como ela é quadradinha, como vocês estão vendo aqui em planta, né? Então, eu vou calcular esta área
E, na sequência, como é uma estrutura quadrada, eu vou poder calcular este lado aqui, esses ladinhos aqui. Por que eu preciso saber o lado, né? Eu calculo a área, né? Mas eu preciso saber o lado porque o pedreiro precisa saber qual é o tamanho da caixaria que ele vai fazer, né? Qual é o tamanho que vai ter que ter, quais são as medidas de lado para ele montar a caixaria para essa sapatinha, tá? Então, não tem sentido eu dizer, seu João, a sapata vai ter 120 centímetros quadrados. Daí ele vai olhar para a nossa cara e dizer assim, sim, dona, mas 120 centímetros quadrados, qual é a medida de lado, né? Então, é isso que eu preciso oferecer para ele. A partir da área, eu preciso saber quais são as medidas dos lados aqui, tá? Bom, a próxima coisa que a gente calcula seria a altura mínima dessa sapata. Ó, olha aqui, ó, vou mostrar. É essa altura aqui, ó. Isso aqui tem corte, né? É essa altura. Então, aqui o que vocês estão vendo é aonde eu já enxergo o pilar, tá? E é onde está sendo aplicada a carga que vai ser distribuída através da sapata no solo, né? Então, esta é a altura da sapata, tá? Bom, aí, olha, a altura mínima da sapata, ela vai descontar a altura da ferragem, que eu vou mostrar para vocês, que é essa ferragemzinha aqui, essa malhinha que vai aqui embaixo, tá? E aí, nesse cálculo, eu considero, né, a largura que eu já tinha calculado para a sapata, vou desconsiderar dessa largura, né, vou diminuir as dimensões, e aqui esse Azinho seria a menor largura ou a menor dimensão da seção do pilar. Então, assim, se eu tenho um pilar quadrado, não há diferença. Se eu tenho um pilar retangular, por exemplo, de 15 por 20, é o 15 que eu vou usar. Ou se eu tiver um pilar circular, é o seu diâmetro que eu vou usar aqui no lugarzinho do A, tá? E esse 4 é da forma. Aí eu acho a altura mínima dessa sapata, tá? Aí eu parto, opa, ele tá, quero deixar ele maiorzinho, peraí. Aí, olha, calculado a largura, a área e a altura mínima, eu tenho como calcular o esforço de tração, tá? Então, eu calculo que é uma carga, né? Então, o esforço de tração envolve uma relação entre a carga e as dimensões dimensões de área, né, de largura, e as dimensões de altura que eu já calculei. E, por fim, eu calculo, então, a seção dos ferros, certo? Consigo chegar lá na seção dos ferros, certo? Então, esses são os cálculos que a gente vai fazer, ó. Vamos lá. Então, vou fazer o cálculo da área de apoio da sapata, quanto que vai ter essa base, vou saber qual é essa medida de largura aqui dessa sapata, depois eu vou calcular a altura mínima dessa sapata, como é uma estrutura que vai estar sujeita também aos esforços de tração, eu calculo o esforço de tração, e, finalmente, a seção dos ferros, certo? Bom, aí eu tenho o outro tipo de sapata, né, a sapata corrida. Então, a sapata corrida, ela é diferente da sapatinha nossa, a sapatinha quadrada, de base quadrada, de carga centrada, né? Aquela sapata que a gente viu anteriormente. Por quê? Vocês lembram que na semana passada eu mostrei para vocês, a sapata corrida, ela é corrida mesmo. Ela corre por baixo de toda a extensão das paredes, né? Então, aqui não justifica eu achar a área, né? Aqui justifica apenas eu achar a largura dessa sapata, né? Até porque essa carga que é aplicada nesta sapata, ela não é uma carga pontual, é o que a gente chama, não é uma carga P pontual, né? Como é na sapata isolada. É uma carga uniformemente distribuída ao longo de todas as sapatas, de toda a sapata, né? Que percorre embaixo de todas as paredes, né? Então, com essa carga transmitida pela estrutura de forma linear, ou seja, distribuída uniformemente, e a tensão admissível do solo, eu consigo calcular a largura somente dessa sapata, tá? Que é o que me interessa. Bom, calculando a largura, eu tenho como calcular a altura dessa sapata, né? Voltando aqui no desenho, ó, eu tenho a altura da sapata, como eu tenho lá na minha sapatinha quadrada, né? Aquela sapata nossa armada e quadrada. Bom, aí
eu tenho nesse cálculo envolvido, além da altura, né, que eu quero saber, eu tenho também uma relação que eu vou mostrar para vocês na lousa, né? Eu tenho sempre uma altura do centro geométrico aqui, né, que é a metade aqui da altura da sapata. Eu tenho a alturinha da ferragem, né, que vocês estão vendo aqui, esse é a galinha, né? E nesse cálculo aqui eu uso o que a gente chama de HF, que é a diferença entre o centro geométrico da sapata e diminuído dessa altura da ferragem, eu tenho esse HF. Então, é isso aqui que vocês estão vendo aqui na fórmula, tá? E aí eu acho a alturinha dessa sapata. Bom, vale a pena a gente calcular o esforço de tração? Vale. Vocês vão ver que o esforço é diminuto aqui, né? Porque as cargas que eu vou estar falando aqui são cargas pequenas também, tá? E, consequentemente, cargas menores são suportadas por camadas mais superiores no solo, né? Então, vocês vão ver que o esforço de tração é bem pequeno aqui, tá? E aí, consequentemente, se eu fosse pensar em ferro, né? Se eu quisesse usar uma malhazinha de ferro, vocês vão ver que a malhinha de ferro, a seção que eu vou encontrar é uma seção muito pequena, tá? Então, essa seção de ferros, ela vai servir para suportar os esforços de tração, né? Então, nós vamos ter isso aqui calculado, né? Mas, normalmente, as pessoas acabam nem usando isso, tá? Uma outra diferenciação da sapata isolada para a sapata corrida é que quando eu falo na sapata isolada, essa parte aqui, eu tenho o toco de pilar. Na sapata corrida, a gente tem o baldrame, né? Porque como ela é muito aflorada, eu tenho uma estrutura aqui que é uma continuidade da minha sapata, que é aqui embaixo, né? Mas ela não chega a ser um pilar. Ela é como se fosse uma paredezinha que corre, né? Mais estreita que a sapata, ao longo de toda a construção também, tá? Então, como tem nos desenhos que a prof mostrou na semana passada, tá? Então, esses são os cálculos que a gente tem, tá? Que a gente vai usar aqui. Aqui eu tenho, quando a gente calcula a seção dos ferros, a gente usa para esse cálculo da seção dos ferros a resistência de cálculo deles, né? Então, ó, eu tenho o valor da resistência do aço à compressão, né? Que é o FY, a resistência de cálculo, né? Que é o FYD, que é esse aqui que eu acho, né? E o que a gente chama de resistência na armadura, de aço na armadura comprimida, né? Então, tem 4 valores aqui. Aliás, 3 valores, desculpa. E aqui, a denominação dos aços. Então, os aços, eu tenho CA25, CA32, CA40A, B50A, B60A, B... Então, as nossas construções, a gente acaba usando esses ferros CA25, CA32 e, eventualmente, o CA40, né? E os valores que a gente vai usar é sempre de resistência de cálculo, tá? A gente vai estar calculando a resistência de cálculo aqui, que é semelhante à resistência do aço na armadura comprimida também, certo? E aí, eu tenho aqui, olha, vocês vão perceber, quando a gente for fazer os cálculos, que a prof vai estar usando esses valores tabelados. E aqui eu tenho a seção em centímetros quadrados dos ferros redondos, que a gente, é tudo tabeladinho, né? Que a gente vai poder utilizar também, né? Quando a gente quiser dimensionar a armadura metálica. E aí, aqui, eu tenho o nosso exercício, tá? Então, eu vou fazer os 2 exemplos com vocês, tá? O exemplo 1 é da sapatinha armada, tá? E o exemplo número 2 é da sapatinha corrida, certo? Então, a gente vai fazer esses 2 exemplos aqui e depois a prof mostra para vocês a tarefa, ok? Vou levar vocês aqui para a lousa. Só que daí eu prefiro Vamos ver. Daí eu paro de... Acho que tá certo aqui, né? Tranquilo? Uhum. Tá bom, Natália? Acho que tá enxergando toda a lousa, né? Sim, dá pra ver bem. Tá, então tá. Cheias de iluminações aqui, cheias de... cheia de coisa. E tirei o fundo, aquele fundo esfumaçado que fica, né? Vocês continuam enxergando a minha cozinha. Então, vamos lá. Outra coisa, não esqueçam de marcar a presença, tá? Marquem lá a presença para a prof lá no Moodle, tá bem? Não esqueçam. Tem gente esquecendo de marcar, sim? Então, não esqueçam. Então, vamos lá. Primeiro exercício, então,
é da sapatinha armada. Vocês vão ver que é bem simples, né? Uma coisa que eu preciso falar com vocês. Assim, olha. A parte de fundação, lembra que eu falei? É uma continuidade. Então, assim, nos exemplos que a prof vai dar, a prof já dá a carga calculadinha ali para vocês, né? Vocês viram? No primeiro exercício, se não me engano, é 20 mil quilogramas-força por centímetro. Aliás, 20 mil quilogramas-força. E no segundo, acho que é 18, né? Quilogramas-força metro, né? Bom, aí, assim, mas normalmente não é assim. Eu faço esses exemplos assim para a gente começar, né, a se habituar a utilizar as fórmulas, a saber o que é cada coisa. Mas de onde vêm essas cargas que a gente usa para esses cálculos? Logicamente, eu vou ter que calcular a parte do telhado e a parte do pilar, né? Então, assim, vocês lembram que a prof explicou para vocês, quando a gente calculou os pilares, a gente explicou, eu fiz o desenhozinho para vocês, né? Lembra que eu expliquei para vocês, né? Aquele desenho que eu fiz em corte, da cobertura, aí eu coloquei o pilar aqui, aí eu pus o outro para cá, aí eu coloquei o terceiro aqui, aí eu falei para vocês, olha, o espaçamento entre eles aqui é de 3,5, na cobertura, quando eu uso a cobertura máxima, né? Quando eu uso a cobertura com telhas de barro, aí eu expliquei para vocês, olha, para calcular a carga de responsabilidade do pilar, eu vou pegar do meio desse intervalo até o meio do próximo, né? E vou calcular esta área aqui, né? Vocês lembram quando eu expliquei dos pilares para vocês? Aí essa área, como é que a gente calculava? Se eu tenho, entre os pilares aqui eu tenho 3,5, logicamente, do centro ao outro, eu também vou ter 3,5. Aí eu também expliquei que os da ponta, nesse caso aqui, eles carregavam menos carga. Então, a gente tinha explicado para vocês que a gente iria utilizar a carga para o dimensionamento dos pilares, as cargas dos pilares intermediários, né? Então, aqui vale esse mesmo cálculo. Da onde vem aquela carga P que eu vou usar lá para o cálculo da fundação? Daqui. Então, eu tenho essa largura e depois eu tenho que calcular o quê? Essa água aqui do telhado, lembra? Eu tenho um ângulo alfa aqui, eu tenho uma medida, eu tenho mais essa medida aqui, então eu calculo a água, né? E aí, a água, por esse intervalo, eu calcularia essa área, né? Essa área aqui. Aí, essa área, aí eu tenho o quê? Eu tenho a carga do telhado, né? Então, eu tenho uma carga estimada em metros quadrados, quando eu tenho as telhas de barro, em torno de 150 kgfm. Isso quando a gente faz, eu sempre trabalho com equivalência para vocês, quilograma para quilograma força, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho a sobrecarga. Então, lembra que a gente somava os dois, davam 210. Então, eu calculava essa área e depois a carga estimada de responsabilidade desse pilar, certo? Então, essa é uma parte. Aí, depois, eu preciso saber o que é a carga do pilar, propriamente. E aí, eu vou ter uma parte do pilar que vai estar enterrada, né? Porque a sapata vai estar aqui embaixo, né? Lembra que a sapata, ela vai estar a uma determinada profundidade lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga e eu encontro solo resistente entre meio metro e 1,5 metro, aí eu vou fazer sapata corrida. Essa é a indicação técnica. Se, por outro lado, essa profundidade ultrapassa 1,5 metro e fica compreendido ter no máximo 5 metros, eu vou poder fazer a sapata isolada, que é a fundação, os tipos de fundação direta contínua e descontínua, né? Então, sapata corrida contínua, sapata isolada e os bloquinhos descontínua, sim? Então, assim, para eu calcular a carga que é própria do pilar, porque eu calculei a carga sobre o pilar e agora eu tenho que calcular a carga do pilar, né? Então, como é que vai ser depois essa carga do pilar? Porque a fundação vai receber as duas, né? A carga do telhado mais a carga do pilar. Como é que é essa carga do pilar? Estou adiantando isso aqui para vocês poderem se entender com o assunto. Então, eu vou ter um pilar, né? Digamos, eu tenho 3 metros aqui de altura, né, de comprimento desse pilar,
Vou tirar isso aqui, ó. E digamos que eu tenha encontrado essa profundidade aqui do leito resistente a 2,5 metros, tá? Então, ó, eu tenho 3 metros de pilar que fica para fora e até o leito resistente eu tenho mais 2,5. Então, o comprimento de pilar mais topo de pilar seriam 5,5 metros, certo? Então, ó, porque é os 3 metros que ficam para fora e mais os 2,5 que vai até o leito resistente, tá? Então, se eu tenho esse comprimento, eu vou ter uma seção desse pilar, né? Então, digamos que a seção seja de 20 por 20, né? Ou 0,20 metros por 0,20 metros, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu posso achar quanto é quantos metros cúbicos eu tenho de pilar aqui. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. O volume desse pilar vai ser o seu comprimento, que é 5,5, vezes um dos lados da seção, vezes o outro lado da seção, né? Então, qual é o volume desse meu pilar, né? Então, vai ser o 5,5 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí, então, esse pilar teria 0,22 metros cúbicos de volume, certo? Eu estou falando um pilar de madeira, um volume de 0,22 metros cúbicos, certo? 0,22 metros cúbicos. Então, aí eu tenho como, se eu tiver o peso específico da madeira, então, digamos lá, em alguns exercícios, eu passei para vocês o peso específico da madeira. Então, digamos lá, um dos pesos específicos que eu passei para vocês seria peso específico. 1.000, aí fiz a equivalência em quilogramas-forças por metro cúbico, né? Então, esses 1.000 quilogramas-forças por metro cúbico, que é o peso específico, se eu tenho volume aqui, eu tenho como saber quanto é essa carga. Ó, se 1 metro cúbico, nessa situação, são 1.000 quilogramas-força, feita a equivalência, né? 0,22 metros cúbicos, X. Então, qual é a carga efetivamente desse pilar? 0,22 vezes 1.000 vai dar 220 quilogramas-força. Certo? Então, aqui, ó, olha bem, eu calculei a área, né, de referência desse pilar, né? Que vai me dar a carga aproximada que é de responsabilidade dele. Tá, aí eu preciso saber quanto é que esse pilar aqui vai pesar também. Eu vou ter que somar esta carga aqui, mais essa carga de pilar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aqui, conforme eu já tinha explicado para vocês, vou saber, ó, tenho a altura, ou melhor, o comprimento do pilar, mais a profundidade onde esse solo resistente se encontra. Então, digamos lá, chegou a 2,5 metros, eu tenho o comprimento total de pilar mais topo de pilar. Bom, aí eu achei lá, digamos, teoricamente 5,5 metros. Se eu já tenho uma seção do pilar, eu consigo saber seu volume. Com o seu volume e o peso específico da madeira, eu tenho condições de descobrir quanto é que é de carga desse pilar efetivamente. Então, assim, sobre a fundação, teoricamente, eu teria a área de responsabilidade que me deu a carga de telhado, mais a carga do próprio pilar. Então, digamos que aqui, teoricamente, que aqui eu tivesse encontrado 2.750 quilogramas força em cima desse pilar, tá? Então, na fundação, quanto é que vai chegar? Na fundação, né, em cima da minha sapata, vai ser o quê? A carga total seria, teoricamente, os 2.750 mais os 220 que eu achei agora, certo? Então, quanto que estaria aqui? 0,79, 2.970 quilogramas-força. Então, assim, a carga que estaria, né,
Por enquanto, né? Porque tem outras coisas também que a gente vai aprender a calcular. Mas, teoricamente, a carga que estaria sendo apoiada sobre a fundação e dispersa no terreno, né, lá na profundidade de 2,5 metros dentro do terreno, seria o somatório da carga do pilar, lá em cima do telhado sobre o pilar, e do próprio pilar sobre o solo, que seriam aqui, teoricamente, 2.970 kgf. Vocês entenderam o que a prof fez? Como é que faz para a gente saber onde é que está essa carga que no exercício... Entendeu, Natália? Felipe, entendeu? Então, assim, ó, é bem tranquilo. Aí depois eu vou ensinar viga, eu vou ensinando outras coisas, aí eu vou mostrando para vocês, olha, esse aqui soma aqui também, esse aqui soma aqui também. Então, por enquanto, com aquilo que a gente já sabe, né, a gente sabe que o telhado vai ter que ser suportado lá pelo solo na fundação, né? O pilar que suporta o próprio telhado ali também significa uma carga em cima desse solo, em cima da fundação e, consequentemente, do solo. E tem até como a gente calcular. Se eu tiver, como eu tenho, né? Se eu tenho as medidas, né, da sapata, a sua área e a sua altura, se eu tiver o traço do concreto, eu tenho, inclusive, como quantificar os materiais e chegar, inclusive, qual é a carga referente àquele bloquinho, aquela sapatinha de concreto que a gente vai fazer, somado ao pilar, somado à parte do telhado que estaria incidindo sobre o solo. Percebem que é uma sequência? E agora vocês conseguem perceber por que a prof começa ao contrário da construção? A construção sempre começa pela fundação, né? Mas os cálculos não. Os cálculos a gente sempre começa pelo telhado, depois a gente desce o pilar, depois a gente tem viga, depois a gente vai calculando até chegar aqui na fundação, né? Então, na prática, a gente começa de baixo para cima, mas na teoria, didaticamente, para a gente enxergar isso aqui, não tem como ser diferente, né? Eu tenho que começar lá do alto, venho descendo, 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 até chegar na fundação aqui com vocês. Beleza? Entenderam como é que é? Aí fica mais fácil, né? De outra forma, Nos livros, geralmente, o pessoal começa ao contrário, começa com a fundação aqui, e aí é uma confusão. Eu acho horrível, né? Tem que começar para as pessoas entenderem de onde vêm as coisas, né? Eu começo lá de cima e venho descendo, 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 descendo até a fundação, né? Então... E é que nem a posição das disciplinas, né? Não dá para calcular se você não souber o que é que você vai construir, né? Então, por isso que vocês fazem desenho com a prof primeiro, para a gente se entender do ponto de vista espacial da coisa, da distribuição dos projetos e tal, para depois calcular para depois saber o que é cada parte, para poder calcular com a prof aqui em construções. Tá bom? Tudo tranquilo, então? Bom, feitas as devidas explicações... Tranquilo, né, Bia? A prof explica nos mínimos detalhes, tudo direitinho, e fica gravado lá para depois vocês, né, irem e voltarem. Outra coisa, eu me preocupo, assim, demora para conseguir colocar as coisas no canal, né? Eu tenho bastante dificuldade aqui na internet. Então, assim, mas não se preocupem, mesmo que demore um pouquinho, a prof sempre coloca, e tem uma outra coisa. Se vocês entrarem lá no canal, no Campo Constrói, vocês vão olhar que eu tenho várias playlists, né? Então, assim, a prof sempre mantém a mesma sequência. Então, se vocês entrarem lá, lógico que a prof está com outra cara, né? Outra roupa, né? Mas vai mudando a estação, vai mudando a prof, vai mudando, quer dizer, a cara da prof, né? Então, aí vocês... Mas o texto, as coisas são as mesmas, as duas disciplinas são iguais. Então, assim, se vocês olharem nas playlists, vocês conseguem identificar direitinho na sequência. Então, vocês olham lá, é a aula 8, é a aula 10, é a aula 12, né? Então, vocês conseguem olhar nas playlists que tem, vocês conseguem entrar nas playlists, saber o número delas, ver a data, e aí conseguem saber. Eu escrevo, né, o que tem em cada uma das aulas, né, nas playlists. Dentro de cada playlist tem as aulas, dentro das aulas tem os conteúdos. Então, vocês conseguem achar uma aula, lógico que a prof muda um pouco a fala, né, mas os conteúdos são exatamente os mesmos. Então, se porventura vocês tiverem dificuldade, meu Deus,
Fiquem calmos. Tem lá também, acho que tem o terceiro semestre, né, que a gente está fazendo assim, né? Então já tem 2 playlists lá dos conteúdos que a gente já trabalhou, tá bom? Então, fiquem tranquilos. E também, se não der certo também, pergunta para a prof, né? Então, não tem problema, tá bom? Ou pergunta para a Tuane também, né? Que a Tuane também sabe bastante, né? Bem atenciosa também. Tranquilo? Vamos lá fazer o exercício? Mas para deixar vocês tranquilos, né? Porque senão vocês ficam muito nervosos. E aí não dá. Então vamos fazer o exercício juntos aqui. A prof vai... Eu vou... Posso apagar aqui? Eu vou apagar aqui. Tá? Eu expliquei. É bom que vocês prestem atenção, né? Para poder não ter dúvida depois. Ou, se tiver dúvida, daí as dúvidas são menores, né? São mais pontuais. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício nosso, ele é sobre a sapata corrida, tá? Aliás, sapata armada. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a carga P, primeiro exercício, primeiro exemplo, né? Eu tenho a carga P, porque a sapata é a sapata armada, né? A sapata isolada. Então, eu tenho uma carga pontual de, bem grande, ó, 20.000 quilogramas força, tá? E eu tenho também o tipo de solo, né, que eu encontrei lá, a profundidade. Aqui eu não estou dizendo a profundidade, né? Mas, digamos aqui, eu encontrei esse solo resistente a 1,20 m de profundidade, tá? Então, o solo, vamos dizer assim, esse solo siltoso compacto, ele foi encontrado, vou colocar aqui, a 1,20 m de profundidade, digamos lá, não, 1,20 m não, mais, 1,20 m não, vou colocar aqui 2,20 m de profundidade, tá? E aí, a tensão admissível era de 2 kg força, tá? Então, ó lá, 20.000 kg força, é o solo que eu achei a 2,20 m, que é a profundidade que eu consegui achar o solo para suportar essa carga, estava a 2,20 m, e esse solo apresenta uma tensão admissível de 2 kg forças por centímetros quadrados, tá? Aí, o meu pilar, tá? O meu pilar, ele tem 0,20 por 0,20 metros, certo? Ou 20 por 20 centímetros. Essa aqui é a seção dele, tá? Aí, eu tenho as dimensões, né, a referência do concreto, a resistência do concreto da compressão, que é o FCK, né? Que nesse caso aqui eu usei um FCK de 45 quilogramas forças por centímetros quadrados, porque assim, todo concreto ele resiste à compressão, certo? Mas aí, como eu vou fazer uma estrutura armada, né? Então a parte de resistência à tração vai ser feita pelo aço, né? E o aço que eu vou usar nesse caso aqui é um CA32, certo? Então, esse aqui é um CA32. Olha lá. Então, eu tenho, ó, a carga que está incidindo sobre a fundação, tá? Que seria, como eu tinha comentado com vocês lá, o somatório das cargas até aonde eu tenho a fundação, aonde vai se dispor sobre o solo. Eu tenho o solo que eu encontrei a 2,20 m de profundidade, né? E ele era um siltoso compacto, cuja tensão admissível era de 2 kg forças por centímetro quadrado. A seção do pilar que eu usei para essa estrutura era de 0,20 por 0,20 ou 20 por 20 centímetros, né? Esse concreto apresenta uma resistência à compressão, né, de 45 kg forças por centímetro quadrado, isso é dado. E o aço que vai ser resistente, né, que vai resistir aos esforços de tração, eu vou usar um CA32, tá? E aí, a resistência, o FYD, né, que é a resistência de cálculo, FYD, deste aço aqui,
é de 2.783 quilogramas forças por centímetros quadrados. Isso aqui é tabelado, tá? Então, ó, a carga é aquela carga resultante, o solo apresenta essas características e, portanto, uma tensão admissível dessa daqui. Ele foi encontrado a essa profundidade. O pilar que eu vou usar é esse daqui. Tem que apresentar uma resistência à compressão, então eu vou usar esse concreto aqui, que apresenta essa resistência à compressão, de 45 kg por centímetros quadrados. E para a parte do esforço de tração, eu vou usar o CA32, que é esse aço, cuja resistência de cálculo dele, vamos pensar assim, ela é como se fosse uma tensão admissível, né? Mas a gente não chama assim, a gente chama de resistência de cálculo, né? 2.783 quilogramas forças por centímetros quadrados, certo? Então, isso que a gente tem de dado no exercício, tá? E quando eu não tenho de dado, o que eu tenho que achar aqui é a carga, que eu expliquei para vocês, e eu sempre vou dizer para vocês, olha, a profundidade que eu encontrei é isso aqui, no caso aqui 2,20 metros. E aí, se eu quisesse, né, quando eu vou calcular a carga, eu tenho que calcular daquele jeito, lembra? Calculo o telhado, para calcular o pilar, eu tenho que saber a altura, ou seja, o comprimento do pilar, mais o topo de pilar, que é esses 2,20, para achar a carga desse pilar, enfim, aquilo que a prof já explicou, tá? Bom, mas feitas essas considerações, com esses dados, a primeira coisa que a gente vai calcular vamos fazer aqui, é o cálculo, vamos fazer outra cor, para chamar a atenção. Isso aqui é dado, então vou colocar aqui, ó, vou fazer em vermelho, fazer aqui, ó, um tracinho. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vamos fazer o cálculo da área do pilar. Aliás, do pilar não, da área da fundação, tá? Ou da área da sapata. Vamos fazer sapata para não confundir. Então, o cálculo da área da sapata, vamos chamar de item A aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vou fazer em azul aqui para a gente fazer colorido. Então, olha, essa área, essa base da sapata, ela vai ser o quê? Ela vai ser o produto do lado vezes o outro lado, porque ela é quadrada, né? E isso aqui, como é que a gente calcula? A gente faz a carga, a gente vai multiplicar por um coeficiente de segurança aqui de 1,05, que é do cálculo, e a gente vai dividir esse valor pela tensão admissível à compressão do solo. Do solo. Isso aqui é do solo, tá? Essa nossa fórmula já é nossa conhecida. Vocês lembram? Olha, se vocês olharem aqui, isso aqui é a área, né? Isso aqui é tensão, isso é carga. Então, lembra? Tensão é carga sobre área. Mas como aqui eu quero saber a área, então eu só inverti as posições. Eu pus dividindo pela tensão aqui. E a referência é a tensão admissível do solo, porque eu estou calculando a fundação que fica lastreada pelo meu solo. Certo? Então, veja que simples que é, tá? Então, a área, que no caso aqui é o produto do lado por lado, né, que ele é quadradinha, vai ser a carga vezes 1,05, que nós estamos majorando aqui o valor em 5%, né? Dividido pela tensão admissível do solo, certo? Então, é isso aqui. Vou calcular primeiro a seção, depois eu calculo os lados, tá? Então, vamos lá. A prof vai apagar essa parte aqui de cima, porque senão eu não tenho espaço para calcular as coisas com vocês, tá? Então, senão fica difícil. A lousa é muito pequena. Então, eu vou lá para cima, ó. Ó, vou levar isso aqui lá para cima. Então, opa. Apagar melhor, senão escreve. Então, olha, a área vai ser 1,05 de P dividido pela tensão admissível do solo, tá? Então, aqui vai ser, o que vai dar isso aqui? 1,05 vezes os 20.000, né, que a gente tinha de carga, dividido pela tensão admissível do solo, que são 2, certo? Então, o que dá esse cálculo? Olha lá, 1,05
vezes 20 mil, dividido por 2, vai dar 10.500 centímetros quadrados. 10.500 centímetros quadrados. Veja bem, que aqui é quilograma-força, aqui é quilograma-força por centímetros quadrados. Então, vai sobrar uma área de 10.500 centímetros quadrados. Tá. E, professora, mas adiantou? Claro que não, né? A gente precisa saber qual é o valor do lado, né? Para a gente poder fazer a caixaria da fundação. Então, vocês lembram que eu falei para vocês? Que como ela é quadrada, a área é o produto do lado vezes lado, né? Que é o quê? Que é o lado ao quadrado, certo? Lado vezes lado dá lado ao quadrado. Então, como é que a gente pode escrever isso aqui? Portanto, o S vai ser igual ao L quadrado. Se eu tenho S de 10.500, vai ser igual a L quadrado. Então, se eu extrair a raiz quadrada desse valor, eu não acho o valor do lado? Então, ó, o L vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 10.500, tá? Então, olha, eu tenho o lado, logicamente que é uma sapata enorme, que a carga é bem grande, né? De 102,47 centímetros. Gente, é enorme. Por quê? Porque a prof colocou uma carga bem grandona, né? Então, assim, esses 20 mil é quase que metade lá da carga de um galpão nosso, um terço do galpão inteiro, né? O que a gente tem de carga lá nas nossas coisas? 4 mil, 3 mil e pouco, né? De telhado, mais pilar e tal. As cargas nossas são menores, né? Então, assim, lógico que a prof exagerou no valor, até para a gente poder conversar sobre isso, tá? Então, olha, 102,47 centímetros é imenso, gente. É maior que a minha lousa de largura, tá? Acho que a lousa acho que deve ter 80. A lousa tem 80, 90 centímetros, é maior que a lousa, tá? Então, assim, é muito grande para sapata, né? Então, de novo, quando a gente for fazer os nossos cálculos, a gente vai achar sapatas menorzinhas, sim? Sapatas de 50, 40, 50 por 50, 40 por 40, coisas menores, né? Vão ser proporcionais à carga que a gente vai estar aplicando sobre ela, certo? Mas aqui deu uma sapata de 102,47 por 102,47, tá? Bom, de posse disso, eu posso calcular a altura mínima, certo? Então, vamos lá. Já tem a área, que é 10.500 centímetros quadrados, e tem o lado da minha sapata, que é 102,47, certo? Aí, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular a altura mínima, tá? Então, vamos lá. Então, a altura mínima da sapata, vou colocar aqui, ó. Vamos calcular. Vamos colocar cálculo da altura mínima. Altura mínima da sapata. Certo? Então, como é que vai ser isso aí? A altura mínima da sapata, como a gente tem lá atrás, né? Então, vai ser a altura da sapata menos a altura da ferragem, deverá ser maior ou no mínimo igual ao lado dessa sapata, descontado a menor dimensão da seção do pilar, dividido por 4, tá? Essa altura da ferragem, ela é padronizada também. O H', ele varia entre 1,5 centímetro a 3 centímetros, tá? E aí a prof vai explicar para vocês. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês verem de novo aqui, quer ver? Então, o que acontece? Olha, mostrar lá. Vocês já estão vendo a imagem, Natália? Sim, prof, já está aparecendo. Tá, vamos ampliar aqui, ó. Então, aqui, ó, a altura da ferragem é isso aqui, ó, tá? É essa alturinha aqui. É onde vai a minha malinha. O que a minha malinha é? É uma malinha quadrada. Ela é assim, ó.
Então, olhando de cima a sapata, o que a gente vai ver, né? Dentro dos limites da sapata, o que vai ter? Vai ter uma malinha de ferro, ó. Tá? Uma coisa assim. Então, essa malinha, vocês estão vendo aqui em corte, esses pontinhos aqui são os ferrinhos. E o que é uma galinha? É a altura que essa ferragem fica disposta dentro da sapata. Então, assim, ela não pode ficar mais rasa do que 1,5 centímetro, ou seja, essa altura aqui não deve ser menor do que 1,5 centímetro, porém também não deve ser superior a 3 centímetros. Por que disso? Porque menor que 1,5 centímetro, há o perigo dessa ferragem, de repente, se deslocar e vir a ficar aparente no solo, né? E aí, vocês lembram o que acontece, né? Pode acontecer um problema ali de enferrujar aquela parte que fica exposta no terreno, pode, vamos dizer assim, causar uma patologia naquela sapata, né? Ela enfraquece, porque enferruja, então não é adequado. Agora, eu tenho que limitar essa altura em 3 centímetros, porque vocês lembram que essa armadura metálica, ela é responsável por responder pelos esforços de tração. Então, se eu elevo muito essa malinha aqui, se eu ficar com ela mais alta do que 3 centímetros, creiam, né? O que fica para baixo fica só resistente à compressão, né? E aí, o que acontece? Eu preciso que a estrutura seja resistente aos esforços de compressão, por isso que tem o FCK, e resistente à tração, que é dada pela armadura metálica. Então, assim, se eu desvinculo isso muito para cima, o que fica para baixo fica, teoricamente, só resistente à compressão, né? Então, não quero isso. Então, não pode ficar abaixo de 1,5 centímetro, porque isso aí pode expor a ferragem, porém, eu não posso elevar muito, porque daí, assim, tudo que fica para cima, né, eu perco em resistência à tração, certo? Então, é por isso que é limitado entre 1,5 centímetro e 3 centímetros. Bom, aí, como é que nós vamos usar aqui? Eu vou usar o valor menor, né? Porque como eu estou falando em altura mínima, eu vou usar o valor menor aqui no cálculo, tá? Então, vou colocar... Aí, a armadurinha fica assim, tá? Ficam os limites da sapata e a armadura fica distribuída aqui na basezinha da minha sapata, olhando de cima, né? Lembra? A planta baixa, olhando de cima a sapata. Então, vamos lá. Né, Natália? A planta baixa, olhando de cima, vista superior da nossa sapata. Eu falo com a Natália isso porque a Natália é minha monitora de desenho, né? E a gente sofre só o resto para conseguir mostrar para os pequenos que é assim, né, Natália? Olha, é a vista assim, é a vista assado, não é verdade? Oh, meu Deus, que difícil. Então é isso, até que a criaturinha enxergue vai um tempo, né? Mas enfim, faz parte. Então vamos calcular aqui, ó, cálculo da altura mínima. Vou colocar a fórmula aqui. Então, H menos o H', eu vou usar o menor valor, 1,5 centímetros, vai ser igual, maior ou no mínimo igual a dimensão do lado que nós encontramos, que era 102,47, é isso? 102,47 menos a menor dimensão da seção do pilar, que, se eu não me engano, eram 20 centímetros. Isso aqui vai dividir por 4, que é da fórmula, tá? Então, a altura menos 1,5 vai ser igual, maior ou no mínimo igual a quanto? Vamos fazer aqui. 102,47 menos 20 dividido por 4. Isso aqui deu 20,62. Isso? 20,62? Sim? 102,47 menos 20 dividido por 4. Isso. 20,62. Isso mesmo, Jane? Aí, a altura mínima será maior ou no mínimo igual a 20,62 mais 1,5.
Então, essa altura mínima será de 20,62 mais 1,5, 22,12 centímetros. Então, assim, ó, eu tenho a minha sapata lá, ó. Eu fiz ela bonitinha, assim, chanfradinha, né? Ah, prof, tem que fazer assim ou eu posso fazer ela na forma de bloquinho lá, ó? Posso também, em vez de fazer assim, eu posso fazer na forma de bloquinho. Aí eu tenho lá a minha malha, tá? E essa, ó, eu tenho o toco de pilar, que vai prender aqui, mas ele tá aparente lá. Então, essa é a altura mínima da minha sapata, tá? Tá ruim de enxergar, porque o azul tá muito fraquinho. Então, aqui, ó, posso ser assim, ou eu posso pensar nela quadradinha lá em cima, ó. A malha de ferro aqui, a altura, o H, é isso aqui, ó, tá? É aquela altura lá. Não estou fazendo chanfrado, estou fazendo na forma de bloquinho, pode ser também, tá? Então, eu não preciso fazer chanfrado aqui, posso fazer assim, certo? Essa é a altura mínima da sapata, que no caso aqui deu 22,12 centímetros, certo? Bom, calculei, né, o volume da sapata, calculei a sua área, calculei o seu lado, calculei a altura mínima. Agora, eu posso calcular o quê? O esforço de tração que está incidindo sobre essa sapata, né? E depois a seção dos ferros. Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui, vou fazer em vermelho aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Então, vou fazer o cálculo do esforço de extração. O esforço de tração, que vai ser vencido pelo quê? Pelo aço, certo? E aí, como é que é o cálculo do esforço de tração? Eu vou identificar com a letra H e vai ser o quê? Vai ser a carga que multiplica o lado que eu encontrei descontado da menor dimensão da seção do pilar. Isso tudo vai ser dividido. Esse 8 aqui é uma constante do cálculo, vezes a altura mínima que eu achei, descontado da altura de ferragem, tá? Então, o esforço de tração, ele considera no seu cálculo tudo isso aqui que eu já calculei em torno de dimensões da sapata, né? Então, naquela dimensão, qual é o esforço de tração que estaria sendo aplicado naquele volume, tá? Porque, ó, perceba que é a carga aplicada sobre a área e aqui eu tenho uma relação com a sua altura, tá? Então, vamos calcular o esforço de tração aqui, ó. Aí, ó, coloquei a fórmula aqui embaixo, vou calcular lá em cima, para não precisar apagar, tá? Então, ó, aí vocês ficam com o cálculo ali direitinho. Vamos ver se assim fica melhor. O cálculo. Eu vou... Ó. Então... Olha lá. Então, o H vai ser o quê? A carga, que são os 20.000, né? Que multiplica os 102,47 menos o 20. Isso tudo vai estar dividido por 8, que multiplica 22, quanto mesmo? Quanto que é a altura mínima? 22,12, né? Isso? Isso, prof. Isso. 22,12 menos o H' que eu usei no cálculo, tá? Então, quanto vai dar isso aqui? Então, 102,47 menos 20 vezes 80.000. 80.000 não, vezes 20.000. Isso tudo vai dar quanto? Deixa eu ver se dá certo esse cálculo.
400, isso. Aqui, né? Então, vai dar, tá certo. 22,12 menos 1,5 vezes 8. 164,96. Deixa eu ver quanto vai dar isso. 1.649,400 dividido por 164,96. Deu isso aqui? 9.998,79? Isso? Isso mesmo? Então, assim, ó, olhe lá. O esforço de tração, ele é praticamente metade do valor do esforço, do valor da carga total que está disposta lá. Então, assim, cerca de metade desse valor, né, para vocês terem noção de valores, né? Então, numericamente, ele tem um valor cerca de metade do valor da carga total, tá? Então, para a gente ter noção, se eu fiz os cálculos e deu um valor muito louco, muito fora, tá errado, né? Então, serve aqui de recomendação, ó, o valor que a gente acha é parecido com a metade do valor da carga, tá? A carga era 20 mil, o esforço de tração acaba sendo muito próximo de 10 mil aqui, que seria metade, tá? Então, serve de referência. Aí, se eu calculei o esforço de tração, eu tenho como calcular a seção dos ferros, certo? Então, ó, última coisa. Com o esforço de tração, né? Então, eu posso fazer o cálculo da seção dos ferros. Cálculo da seção dos ferros. Ou do aço, né? Então, como é que é isso aqui? A seção vai ser o quê? 1,4, que é da fórmula, né? Vezes. O que eu vou calcular? O H, é isso? Dividido pelo quê? FYD. Né? Então, aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? Ó. Vamos calcular aqui. Vai dar 1,4 vezes o H que eu calculei, 9.998,79. Tudo isso dividido por 2.783, que é o valor tabelado da receita de cálculo do aço CA32, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vai dar, vou fazer lá em cima, ó. Mais ou menos esse apagador hoje, uma veia. Então, ó, seção dos ferros vai ser 1,4 vezes 9.998. (5,03) Isso. 5,03, olha o quê? Ó, 3, não é 33, 3. Ó, aí, aqui é quilogramas, o FYD é quilogramas forças por centímetros quadrado, aqui vai me dar uma seção em centímetros quadrados. Certo? Tranquilo? Aí, outra coisa. A estrutura, eu tinha explicado ontem, o pessoal aceitou, mas eu achei que o pessoal não prestou atenção. Então, vou reforçar com vocês. A estrutura, ela é uma malha, não é isso? Ó, ela não é assim, ó. Ela não tem ferro numa direção e ferro na outra. Ela é assim, né? Então, por ser uma malha dessa forma, então o que a gente calcula? A seção do ferro, ela deve resistir aos esforços de tração nas duas direções, tanto nessa direção como nessa, certo? Então, o que a gente diz? Até está escrito no material que eu deixei para vocês aqui, vou chamar a atenção.
Então, assim, essa seção dos ferros, ela deve ser multiplicada por 2, exatamente por isso, porque ele resiste à tração nesse sentido e nesse aqui. Então, essa seção dos ferros, eu tenho que multiplicar por 2, para então eu ter, então vai dar aqui, vai dar 10,06 centímetros quadrados, né? Para então eu ter a seção dos ferros certinho. Por quê? De novo, é uma malha quadrada, então eu tenho esforços, lógico que é assim, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Então, tá nesse sentido e nesse sentido, o ferro, né? Então, assim, ela é armada nas duas direções, então ela deve resistir às trações nas duas direções. Então, a seção dos ferros que eu acho, eu multiplico por 2 ainda, tá? Para então ele poder resistir aos esforços nas duas direções. Entenderam? Ficou bem certinho, Bia? Eu expliquei pro detalhe, mas o povo, acho que o povo estava cansado, estava meio assim, né? E aí parece que não puseram muita atenção, né? Eu falei, olha, multiplica por 2 aqui e tal, mas agora então eu deixo bem claro para vocês, olha, é isso aqui, tá? Diogo do céu, você chegou às 10h22 da manhã, não sei o que você vai entender dessa aula. Bom, feito isso, olha que simples que é. Tem a carga, tem todas as informações lá, tenho como calcular, então, primeiro a seção, depois o lado da sapata, a sua altura mínima, pronto. Isso aí já seria suficiente para resistir à compressão. Como é uma estrutura que vai também resistir aos esforços de tração, eu vou dimensionar o quê? O esforço de tração, que é o H. Aí, com o esforço de tração dimensionado, eu tenho como dimensionar a malhazinha metálica, tá? Assim, ó, também deixo claro para vocês, esses cálculos que a prof apresenta aqui agora, são cálculos de norma, tá? Então, assim, é normatizado, não é uma coisa, por exemplo, que nem a quantificação dos materiais. Lembra que eu expliquei para vocês, são cálculos, aqueles outros cálculos lá da quantificação de materiais, são cálculos que a gente chama de empíricos, né? Por quê? Porque a gente usa volume, porque a gente usa algumas informações que são próprias lá do canteiro de obras, então até para ficar mais fácil para o pedreiro entender, tá? Mas a gente consegue fazer um cálculo bem bom, mas a gente chama de cálculo empírico, tá? Quando a gente fala do telhado, a gente já começa a usar outras técnicas, né? Quando eu falei para vocês dos telhados, eu falei, olha, telhado a gente faz por várias metodologias e a prof usa para o dimensionamento dessa forma aqui, a gente usa aquelas tabelas, tá? Mas tem outras formas de calcular? Tem. Tem um monte de formas diferentes. Tudo chega no resultado aproximado? Sim. Todos eles convergem para o mesmo resultado, tá? Eu uso aquela metodologia. Agora, quando a gente vai dimensionar pilar, daí as coisas começam a mudar de figura, né? Aí a gente começa já a entrar em cálculos que são normatizados, e esse aqui das fundações, inclusive, tá? Então, assim, da parte de ferro, o único lugar, de parte de aço, o único lugar que a gente vê isso aqui, a gente vê resistência de cálculo, não sei o que, é nessa parte de fundação, tá? E, de novo, são cálculos normatizados, tem as normas lá da MT, essas coisas todas que são usadas para fazer esses cálculos. Sim? Vamos fazer a sapata corrida? Vamos fazer o exercício da sapata corrida? Vou apagar aqui. Tudo anotadinho? Beleza, Natália? Então tá. A prof explica tudo nos mínimos detalhes, né, Natália? Deus me livre. Então vamos lá. O assunto já é sinistro. Se a professora começar a enrolar, começar a dificultar, aí fica impossível. Então, a gente tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, para vocês não ficarem inseguros, né? Então, vamos lá. Aí, o nosso outro exercício, Então, é a sapata corrida. Deixa eu só olhar as informações do exercício aqui.
Então, olha, eu vou fazer uma sapata corrida, e aí a carga que eu tenho para ser disposta, vou colocar aqui, exercício 2, né? Ai, eu fiz pintando a parede com esse caneta. Exercício 2, então. Então, é uma sapata corrida, a carga que eu tenho é uma carga distribuída na estrutura de 18.000 quilogramas força por metro, tá? Aí eu tenho o solo, o meu solo aqui é uma argila de consistência média, argila de consistência média, e essa argila tem uma tensão admissível de 1 quilograma força por centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a tensão lá medida. Aí, em vez de eu falar de pilar, aqui eu falo de baldrame, tá? O meu baldrame é de 35 centímetros, certo? E aí, a resistência de compressão do concreto, eu tenho um concreto de um FCK menor, 30 quilogramas forças por centímetros quadrados, e eu vou usar um aço, um CA25, cuja resistência com a FYD, 2.100, acho que é 2.173, se eu não me engano. Isso, 2.173 quilogramas forças por centímetros quadrados, tá? Então, assim, ó, quando eu falo aqui de... Lembra que eu falei para vocês, né? Eu tenho uma estrutura mais rasa, né? Que vai estar... que tem aplicação a uma profundidade de até no máximo 1,5 metro. É a prof tem 1,5 metro, tá? Então, assim, para a criatura é pequeno, né? Para sapato é grandão, né? Profundidade grande, 1,5 metro. Mas, enfim, 0,5 metro até 1,5 metro, eu vou usar esse tipo de sapato. Daí, eu não tenho um pilar pontual na sapata. Eu tenho como se fosse uma paredinha, um baldrame, que segue apoiado em cima da fundação, ele segue junto, né? Então, tem a fundação, ele é um pouco mais estreitado, mas ele também segue junto, embaixo lá de todas as paredes, tá? Ele é como se fosse uma parede por dentro, só que ele é mais larguinho do que a parede, tá? Então, é isso que é o baldrame. O baldrame, de novo, não é um pilar, não é uma coisa assim, pontual. Ele é uma coisa compacta que vai seguindo junto em cima de toda a fundação e embaixo das paredes, tá? É isso que é o baldrame. Dependendo da profundidade, dependendo da situação, ele é chamado também de viga baldrame. Acho que vocês já ouviram falar nisso. O pessoal faz de tijolo, pode ser armado com ferro, tem todas umas histórias lá, tá? Pode ser só de material. Então, é o tal do baldrame. De novo, não é pilar, mas sim uma coisa contínua, tá? Como se fosse uma parede inversa. Bom, essa carga aqui, ela não é pontual de novo, né? Como é uma coisa distribuída ao longo de toda a parede, né? Embaixo de todas as paredes, por isso que ela é dada em quilograma-força por metro, em metros lineares, certo? Então, aqui, lembra que eu falei para vocês? Não justifica eu achar a área de uma sapata, e sim somente essa largura, porque a outra dimensão é todo o comprimento das paredes, certo? Então, eu quero saber só a largura. E para saber só a largura, então vamos lá. Vocês anotaram as informações ali no cantinho do exemplo? Prof, pode apagar? Anotadinho já no caderno? Tá. Então, vou apagar aqui, tá bem? Então, vamos lá. Para eu poder render na minha lousa aqui, senão tá ruim o negócio. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser isso aqui? Aí, ó. Olha lá. Eu vou calcular a largura da sapata, tá? Então, vamos fazer o cálculo da largura da sapata. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar em vermelho para ficar chamando a atenção. Então, cálculo da
largura da sapata, tá? Então, como é que é isso aqui? Cálculo da largura. Fácil. A largura vai ser a carga dividido pela tensão admissível, que é do solo também, né? Lembra do solo? Ai, prof, mas que engraçado. Mas como é que vai ser isso aqui se isso aqui é a fórmula da área, né? Aí, o que eu vou fazer? Essa carga aqui, lembra que é em quilogramas força por metro? Então, assim, eu vou transformar essa carga aqui, eu só vou fazer uma transformação matemática, né? Em quilograma força por centímetro, porque quando eu dividir aqui, porque vai ficar assim, ó, eu vou fazer quilograma força por centímetros e vai estar dividindo por algo que está em quilograma força por centímetros quadrados. Então, vocês lembram? Quando eu tenho uma divisão onde eu tenho o quociente, né, o quociente e o dividendo e o divisor, né? Eu tenho uma fração, o que acontece? Eu multiplico pela segunda invertida para poder cortar esse com esse, um desses centímetros com esse. Por isso que sobra os centímetros e por isso que me sobra a largura, tá? É só uma operação matemática da fórmula, tá? Então, olha, é o quilograma força por centímetro que a prof vai transformar, dividido pela tensão, que é quilograma força por centímetro quadrado, fazendo a operação matemática ali, né, de simplificação, vai me sobrar os centímetros, que é exatamente a largura da minha sapata. Então, vamos lá. Então, a largura, vou transformar primeiro o quê? O meu Q, lembra, era 18.000 quilogramas forças por metro, tá? Então, se em 1 metro eu aplico 18.000 quilogramas força, em 1 centímetro, ó, 1 centímetro tem, 1 metro tem 100 centímetros, né? Se em 100 centímetros eu aplico 18.000 quilogramas forças, em 1 centímetro eu aplico quanto? Então, vai ser como? Eu vou fazer os 18.000 dividido por 100, tá? Então, ó, se em 1 metro, que é 100 centímetros, eu aplico isso, em 1 centímetro vai ser 18.000 dividido por 100. Então, eu vou ter isso aqui, 180 quilogramas força por centímetros, tá certo? Prof, desculpa interromper. Eu tinha notado que a carga era 28.000, será que, pelo slide lá da prof, será que... Renata, eu modifiquei até para mostrar as diferenças, tá? Eu modifiquei para 18.000, tá? Tá bom, tá bom. Tá? Eu já mudei lá nos negócios também, tá bom? Então, aqui, ó, eu passei para 18.000 para a gente ver as diferenças, tá? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Matematicamente, né? Se em 100 centímetros, ou seja, em 1 metro, eu tenho isso, e em 1 centímetro, eu tenho X. Então, que me dá os 180 quilogramas forças por centímetros, tá? Quilograma força por centímetros. Aí, com esse valor, eu vou dividir pela tensão admissível e vou achar a largura da minha sapata, que continua sendo uma largura enorme. Vou fazer o cálculo aqui. Vou apagar aqui, ó. Então, o que vai dar aqui? Vai dar bem simples. Estava muito exagerado, Renata. Então, vai continuar grande, mas eu consigo... Vocês conseguem ter mais noção desse valor aqui, tá? Então, L vai ser o 180 dividido pela tensão admissível, que é 1. Isso aqui vai dar 180 centímetros, tá? Então, ó, isso aqui está em quilograma força centímetro, isso aqui está em quilograma força por centímetros quadrados, então eu tenho 180 centímetros. E é enorme, gente. Por quê? Porque mesmo não sendo 28.000, que 28 estava exageradamente grande, Renata, estava maior que aquela carga que a gente já tinha usado na sapata isolada. Então, aqui, mesmo 18.000 é uma carga enorme, muito, muito, muito grande. Na realidade, a gente vai estar falando com valores muito pequenos, muito menores. Então, assim,
eu vou estar falando com valores de 1.800 kgfm por metro, tá? Então, aqui, eu deixei um valor grande, né, para vocês verem que absurdo que dá. Mas, na realidade, essa carga é muito menor. Muito, muito, muito menor, tá? Então, assim, digamos, a sapata vai dar 20 centímetros, 30 centímetros de largura, né? Aqui eu tô com uma sapata de 180 centímetros, é absurdamente grande, tá? Então, só para vocês terem noção, né? 180 centímetros é quase a altura da porta, né? A porta tem 210, né? Então é muito grande de largura. Mas por que disso? Porque a carga que eu estou colocando ali, teórica, é uma carga muito grande, que não condiz com a realidade, né? É só uma questão numérica para a gente ver. Então, assim, de novo, as cargas serão muito menores, certo? Mesmo quando a gente for fazer a sapata isolada, que a gente fez no exercício anterior, vocês vão ver que as nossas cargas são muito menores e, consequentemente, a sapata vai dar muito mais adequada, né? Muito mais compacta, muito menorzinha, que é o que é a realidade, né? Para a nossa realidade das nossas construções, né? Se a gente for pensar em outro tipo de construção, um prédio, bom, primeiro que o prédio a gente não vai nem trabalhar com esse tipo de fundação, né? E as cargas serão, com certeza, muito maiores, tá? Então, assim, coloquei aqui para vocês, ainda está muito grande, tá? Depois do cálculo da largura da sapata, a gente vai achar a sua altura, né? E a altura da sapata corrida, ela tem um cálculo que envolve mais algumas informações. Eu vou apagar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu vou calcular a altura. Aqui. Então, o cálculo da altura da sapata. Então, vou colocar aqui. O cálculo da altura da sapata. Então, eu vou fazer um desenhinho aqui da sapata para vocês, né? Para a gente poder fazer, ó, aqui eu vou ter o baldrame, fazer aqui grandão, tá? Então, a altura é isso daqui, que é o H. Eu vou estar fazendo com uma malinha de ferro também aqui, tá? Então, essa alturazinha aqui é o H'. Aí eu tenho a altura do centro geométrico, que é o HCG, e aí eu tenho o HF, que é o HCG, que é a altura do centro geométrico, menos a altura da ferragem, vai me dar o HF, tá? Então, olhem lá para vocês verem. Desenho. Então, eu tenho a sapata, aqui eu tenho o baldrame, né? Aonde está incidindo a carga que a gente tinha visto anteriormente. Então, a altura da sapata, na sapata corrida, o que eu tenho? Eu vou estar colocando também aqui, teoricamente, uma malinha de ferro, né? Então, eu tenho a altura da ferragem aqui. Aí, eu tenho uma outra componente que se leva em consideração nesse cálculo, que é a altura do centro geométrico aqui, ó, tá? Que é a metade da sapata, né? Essa altura menos a altura da ferragem me dá esse HF, que é o valor que eu considero aqui na fórmula para calcular a altura, né? É dele que eu tiro o valor da altura da sapata, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Tem no desenho lá no material do PowerPoint, na apresentação, mas aqui eu precisava mostrar para vocês. Então, a altura total, a altura da ferragem, a altura do centro geométrico e o HF que a gente usa é a subtração, né, dessa altura do centro geométrico, menos essa alturinha aqui da ferragem, que me dá esse valor, tá? Então, vamos lá. Como é que é o cálculo aqui da minha altura da sapata? É o seguinte, ó. Então, feito essa discussão rápida,
Então, vai ser o quanto? Vai ser quanto? Então, vai ser o H, que é a altura que eu quero, menos o HF, que eu falei para vocês, que é o resultado da altura do centro geométrico, o centro de gravidade, né? Na minha sapata, vai ser maior ou no mínimo igual à sua largura, menos a dimensão do baldrame, dividido por 4, tá? E o HF, como eu mostrei para vocês, vai ser o HCG, que é a altura do centro geométrico, do centro geográfico, né? Do centro, a altura do centro, tá? Ou do centro de gravidade, né? Menos a altura da minha ferragem. Então, assim, essa altura do centro de gravidade, o HCG, ele varia entre 10 e 15 centímetros para essa sapata. E a altura da ferragem é o mesmo valor, entre 1,5 e 3 centímetros, tá? Então, esses são os valores, sim? Então, a altura do centro de gravidade da sapata, o HCG, então, varia entre 10 e 15 centímetros, ou 0,10 e 0,15 metros, e a altura da ferragem continua a mesma coisa, né? Entre 1,5 e 3. Aí, vamos calcular primeiro o HF, para depois calcular a altura da sapata. Então, o HF, no caso aqui, ó, eu vou pegar a menor medida, que seria uns 10, menos a menor medida lá. Trabalhar sempre com o mínimo, né? O HF vai ser, então, 8,5 centímetros, tá? Cuidem, gente, com o que vocês forem usar, se é metro, se é centímetro, porque se depois mistura tudo, dá tudo errado, tá? Então, eu sempre trabalho tudo com centímetro, transformo tudo de metro para centímetro, trabalho tudo com centímetro, sim? Agora, com esse valor, eu consigo aplicar aqui e calcular a minha altura da sapata. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Então, olhem lá. A altura da sapata menos os 8,5 que eu calculei vai ser maior ou no mínimo igual à largura que tinha dado, que tinha 180, menos o baldrame, que é 35, dividido por 4. Então, quanto é que vai dar essa altura? Vai dar, ó, 180 menos 35 dividido por 4 vai dar 36,25? Isso? 180 menos 35 dividido por 4. Isso, 36. Ó, aí o H, 36,25 mais 8,5, que me dá 44,75? Isso? É isso? Isso! Então, ó, quase 50 centímetros. Enorme, gente. Enorme, enorme, enorme. Ó, o palmo da prof tem 20, ó, nem cabe na tela. Enorme, tá? 20 mais 20, 45. Imenso, tá? Então, é muito grande. Exatamente porque a gente está usando um valor de carga muito grande, tá? Bom, achei a altura da sapata. Aí, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês também como tá bem diferente, ó, da sapata armada, o que seria o esforço de tração que estaria sendo aplicado nessa estrutura. Vocês vão ver que é bem pequenininho, tá? E aí a seção dos ferros também dá bem pequenininha, dá um fio de cabelo, como eu digo, né? Vamos lá. Anotaram aqui? 44,75. Aí, eu vou calcular com vocês o esforço de tração que estaria incidindo nessa estrutura, mas como eu falei para vocês, né? Normalmente o pessoal nem arma isso aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui. A altura é o cálculo do esforço de tração, tá? Que vai dar pequenininho. Cálculo do esforço de tração.
Então, da mesma forma, eu vou calcular aqui, ó. O H vai ser o Q, que multiplica o L menos o A. Isso aqui vai estar dividido pelo quê? Pelo 8, que é da mesma forma, H menos o HF. Tá? Então, vamos lá. O nosso esforço de tração vai ser o 180, não é isso? Aí, o L, quanto que deu mesmo? 180, né? Menos o baldrame, dividido por 8, que multiplica o H, que deu 44,75, menos o HF, que deu 8,5. Certo? Então, no nosso H, vai dar quanto? Faça para a prof, por favor. O azul está muito fininho, está muito... Vai dar 180 menos 35 vezes 180, 44,75 menos 8,5, vezes 8. Quanto que deu? R$90? Isso mesmo. 90 quilogramas forças, aí vai dar por centímetro, né? Não é isso? Ó, aqui é por centímetro, aqui é centímetro, aqui vai dar quilograma força por centímetro, é isso? O esforço? E de novo, ó, lembra que eu falei para vocês? Aqui deu exatamente o valor da metade, né? Então, ele dá sempre um valor parecido, né? Mas, olha, é um esforço pequenininho, né? Em relação ao outro lá, é um esforço pequeno, né? E, consequentemente, se a gente for calcular agora a seção dos ferros, vai dar bem fininho. Quer ver? Ó, vamos fazer os... Ó, 90, guardem o valor aqui para a prof. Tá? Então, vamos fazer o cálculo da seção dos ferros. Cálculo da seção dos ferros. Então, como é que vai ser? Olhando lá no nosso material, o cálculo da seção dos ferros vai ser o mesmo valor que a gente já tinha feito anteriormente, né? Então, vai ser o quê? Vou fazer com preto, porque o azul está muito fraquinho. Seção dos ferros vai ser 1,4 vezes o H dividido pelo FYD, que é a resistência de cálculo do aço, né? Então, a seção dos ferros vai ser 1,4 vezes 90 dividido por 2.173. Quanto que dá esse valor? Vai dar bem fininho. Acharam? Meu Deus, 0,579, prof. É 0,06, né? Olha que diferente que deu do outro, Natália. E igual aqui, mesmo armando nas duas direções, multiplicando aqui, vai dar 0,12 centímetros quadrados. Vocês lembram a grandeza do outro? 10 e tanto? Então, assim, normalmente isso aqui não é... O esforço de tração, isso aqui é muito pequeno. E, consequentemente, se eu fosse armar, seria um ferrinho muito diminuto, né? Em relação ao outro, certo? Então, assim, mostro os dois para vocês verem as diferenças, né? Ó, o outro sim, o outro, claro que sim, né? É uma estrutura que vai ser dimensionada para vencer os esforços de compressão, os esforços de tração. Aqui
é uma estrutura que basicamente está só sujeita aos esforços. Existe esforço de tração? Existe, vocês viram? A gente calcula, né? Existe uma previsão disso? Se eu for armar, eu posso armar com um ferrinho aqui? Sim, tá? Mas aí o que acontece? É muito menor e a exigência é muito menor do que na outra situação. Conseguindo enxergar, visualizar as duas situações? O que diferencia aqui, né? Como é uma coisa que percorre as paredes, eu não tenho área, eu tenho largura, né? Como eu não tenho uma carga centrada, eu tenho uma carga uniformemente distribuída, que é a mesma lógica que a gente vai ver lá no cálculo das vigas, né? Que é a última coisa que a gente vê, né? Então, essa aula a gente vê esses cálculos todos, a aula que vem a gente vê uma outra parte que é mais tranquila, que eu tenho que entremear, né? Tem que fazer uma parte que é mais complexa, uma parte que é mais cálculo, uma parte que é mais teórica, uma coisa que é mais, né? Para a coisa ir balanceando com vocês. Mas então, esse cálculo que eu não acho difícil, mas a gente precisa entender. E o mais importante aqui, tudo isso, é o quê? É que a gente tem que saber como é que é cada estrutura, né? Para a gente ter ideia de o que eu estou fazendo. Só fazer os cálculos não adianta, né? Na verdade, os cálculos, o que tem na realidade para nós, não vem com a carga pronta, vai vir com a carga para vocês calcularem, para vocês saberem como é que calcula, para saberem de onde vem, né? Que é exatamente o exercício, vou mostrar para vocês, então, a tarefa, para vocês darem uma olhadinha. É exatamente nessa lógica, olha. O primeiro exercício da tarefa, quando vocês estiverem enxergando, me fale. Já enxergam? Sim, prof. Tá. Então, aqui, ó. Eu pergunto toda vez para vocês, porque eu não enxergo, né? Eu tô com a apresentação inteira para mim. Então, o primeiro exercício aqui, ele é simples, tá? Ele é simples e ele é na mesma linha do exercício que a gente fez, o primeiro aqui, né? O primeiro exemplo. Mas o segundo exemplo é exatamente naquela lógica que eu expliquei para vocês lá no início da aula, tá? Então, eu dou todas as informações e para esse exercício 2, anotem ali no cantinho. A profundidade do leito resistente, para vocês calcularem aqui, ele vai estar a 2,5 metros, tá? 2,5 metros. Porque daí vocês têm como calcular a altura do pé direito, que é a altura do pilar, o comprimento do pilar, e aí vocês têm como calcular o topo do pilar. Então, o topo do pilar, no caso aqui, vale 2,5 metros. O que significa dizer que o leito resistente, que vai suportar essa carga que vocês estão colocando aqui desse galpão, né, de cada um dos pilares, vai estar a 2,5 metros de profundidade, que é uma profundidade dentro do intervalo, né, que é entre 1,5 metro, abaixo de 1,5 metro até 5 metros. Então, a profundidade do leito resistente aqui vai estar a 2,5 metros, que vocês vão precisar para fazer o exercício, tá? Então, aqui, ó, primeiro, simplesinho, e o segundo, um pouquinho mais complexo, para vocês conseguirem treinar essa coisa da carga do telhado no pilar intermediário, depois a carga propriamente do pilar, né? Que o meu pilar tem 20 por 20, né? Aí aqui, ó, o espaçamento vejo que é diferente, porque a estrutura é de fibrocimento, o vão do meu galpão é de 10 metros, o beiral de 25, então eu tenho aqui o espaçamento de 4 metros, isso tudo, e aí a cobertura de fibrocimento, lembra? Vocês vão usar o ângulo de 15 graus, vocês lembram? Que tem lá na nossa tabela? Usem o ângulo de 15 graus na cobertura, para vocês calcularem a água, né, dessa cobertura. Então, lembrando aqui, o leito resistente está a 2,5 metros, aonde eu achei essa argila de consistência rija, cuja tensão admissível é de 1,5 kg forças por centímetro quadrado, e o ângulo de inclinação dessa cobertura nós vamos usar de 15 graus, tá? Para a gente poder calcular depois lá no telhado a água desse telhado, tá bem? Vocês entenderam bem certinho? Tainara, você chegando agora, você não pegou nada. Então, assim, vai ser muito difícil, não vai entender nada. É melhor você assistir a aula, depois de gravada. Então, assim, vocês entenderam direitinho o que eu falei? O primeiro, então, é simples, para vocês
né, ficarem hábeis nas fórmulas. O segundo exercício, não. O segundo exercício, vocês vão precisar pensar. E no comecinho da aula, eu fiz essa indicação aqui, né? Eu já fiz no começo da aula o spoiler da tarefa, né? Já dei uma dica lá para vocês como é que vocês vão calcular. Tá certo? Quero saber se vocês ficaram com dúvida. Olha meu gato aqui, ó. Ela fica na aula comigo aqui o dia inteiro. Entenderam certinho? Alguma dúvida? Mel, vamos lá. Tudo certo, Bia? Tudo bem, Renata? Tranquilo, Natália? Gabriel? A Regiane? Beleza. Fofura, né, Bia? Olha aqui, ó. Essa é a Mel. Por mais que eu bote elas para lá, eu vou dar aula delas, ficam tudo aqui na volta, né? Aí ficam tudo aqui incomodando a prof para dar aula. Meu Deus. Então, queridos, olha, vou tentar baixar a aula já para vocês, tá? A tarefa já está disponível lá para vocês. Fiz essas informações com vocês aqui também. E qualquer coisa, vocês, na hora de fazer, procurem a gente, tá bem? Então, olha, uma ótima semana para vocês. Conforme a prof for tendo notícias das coisas que vão acontecendo, a prof vai dizendo para vocês, tá? Fiquem tranquilos, tá? Eu estou sempre alerta a todas as coisas e qualquer novidade eu passo para vocês, tá bem? E fiquem, né? Confie na prof, como eu digo, confia na prof, que vai dar tudo certo, tá bom? Não sou Deus, mas olha, e nem a última bolacha do saquinho, mas estou tentando aqui ajudar, tá bem? Vou lá, queridos, encerrar a gravação para não ficar muito pesada. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima quarta-feira.